Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao André Responde de hoje. A primeira pergunta da Aline Lima. André, como a peixa e a clorofilada entraram na sua vida? Como surgiu a ideia de interagir com um quadro e uma planta e fazer deles personagens dos seus vídeos? Olha, minha querida, a peixa, simplesmente porque o quadro dela sempre esteve aqui mesmo, né? Nessa parede. É um quadro que já respondi no André Responde anterior, quem é que pintou, já falei sobre ela. É um quadro que me acompanha desde a época da filosofia. A clorofilada porque eu tinha uma planta que ficava aqui também. Então, quer dizer, são objetos que faziam parte da minha sala. Eu gravo aqui na minha sala. Então, eram objetos que estavam aqui, na minha sala. Agora, como surgiu a ideia de interagir com elas? Olha, minha querida, foi algo absolutamente assim, porque você sabe que essa é a vantagem de você ser espontâneo. Eu sou muito espontâneo, né? Então, eu nem me lembro se eu tivesse que falar qual foi o primeiro vídeo que eu dialoguei com a clorofilada. A primeira que eu dialoguei provavelmente foi a clorofilada. Provavelmente eu fui dar algum exemplo, não sei, tá? Eu realmente não sei, mas provavelmente eu tenha ido dar algum exemplo, né, para elucidar melhor. Por exemplo, olha, né, se eu estou numa situação aqui, imagine que a planta seja uma pessoa, aí de repente, sei lá, eu comecei a interagir com ela em algo do tipo assim, né? Ah, a minha clorofilada que se apaixonou por um coqueirinho, a minha planta que se apaixonou por um coqueirinho, aí eu chamei ela de clorofilada, mas tudo na hora, não foi nada pensado. E depois, já que eu estava conversando com ela, mais pra frente eu virei e falei da peixa, se eu não me engano, fazendo um contraponto, já que a clorofilada ela é toda certinha, a clorofilada é sempre a romântica, que muitas vezes se deixa levar pelas conversas dos coqueirinhos. Então eu fiz um contraponto, provavelmente a minha intenção, né, foi fazer um contraponto falando da peixa. A peixa é descolada, a peixa é safada, a peixa é rodada. Meu bem, ela quer saber de curtir. Fazendo um contraponto, então, de duas características, duas personalidades, dois comportamentos absolutamente distintos. Foi assim que surgiu o diálogo aí com a clorofilada e com a peixe. Brilho eterno. Muito obrigado, viu, Aline Lima, pela sua participação. Brilho eterno. André, você se cansa dessa rotina de ler e-mails? Já pensou em desistir? Espero que não, você é muito iluminado. Beijos. Minha querida, muito obrigado, viu, pelas palavras. Se eu me canso? Sim. Tem, por exemplo, agora, vocês vão estar assistindo esse André Responde em julho. Porém, eu estou gravando ele em junho. Então agora em junho eu estou fazendo uma porrada de gravações porque eu quero ficar em julho de férias. Porém, o canal continua abastecido. Vídeos todos os dias, vídeos novos. Então não pense que eu vou colocar como as TVs fazem, as reprises. Não, são vídeos novos todos os dias. O canal é abastecido todos os dias. Então eu estou gravando uma porrada de vídeo agora em junho, por exemplo, para que eu fique o mês de julho. E tem essa ainda. No mês de julho eu fico sem fazer as gravações para o YouTube, tendo em vista que elas já estão feitas. Agora, se aparece gravação privada, aí não tem férias. Apareceu gravação privada, eu tenho que fazer. Então, é diferente. Mas, às vezes eu fico cansado, sim. Me cansa. Às vezes tem e-mails, por exemplo, na gravação privada, teve e-mails que são muito pesados, sabe? São situações pesadas, que quando eu desligo a câmera parece que, nossa, sabe? É uma situação bem pesada de se lidar, de se trabalhar. Hoje eu já sei distinguir muito bem uma coisa da outra, mas não deixa de ser estressante, sim. Às vezes é uma rotina estressante. Gente, quando eu gosto muito do que eu faço, mas não é porque a gente gosta do que a gente faz que a gente não vai se estressar ou que a gente não vai cansar. Então a gente tem que perceber isso. Às vezes a gente acha que a gente só se estressa em trabalhos
com os quais a gente não se identifica, que a gente não gosta. Tal. Não. É um fator estressante você ter que trabalhar em algo que você não gosta. Agora, não é porque você trabalha em algo que você gosta que você também não tem uma carga de estresse por conta do trabalho, mesmo que você ame o que você faz. E se eu já pensei em parar? Claro que sim. É evidente que sim. Eu já pensei em parar mais de uma vez, inclusive. Já pensei em parar, sim. E às vezes é assim. Geralmente, quando eu entrava um pouco em crise e pensava, eu vou parar, sabe? Geralmente era o momento em que aparecia mais comentários de pessoas falando o quanto o canal estava ajudando elas. Parecia que as pessoas sentiam que eu estava pensando em parar. Né? Porque eu nunca tinha manifestado, por exemplo. E aí é quando mais aparecia comentários falando, né? E aí então me dava um up para, então, tá vendo? Vale a pena continuar. Vale a pena, o trabalho está ajudando tanta gente aí, deixa eu continuar mais um pouco aí. Então, dava um pique, sabe, para continuar. Mas é claro, como todo ser humano, eu também tenho, né, as minhas dúvidas e muitas vezes os meus cansaços, lógico, né? Muito obrigado, brilho eterno. E por fim, a pergunta da Bianca Vanessa. André, gostaria que você me respondesse essa pergunta. Por que nenhum homem aceita e não suporta um namoro sem sexo? O sexo realmente segura um homem no namoro? Você, por ser homem, com certeza terá a resposta certa. Olha, a resposta certa, não. Né? É uma resposta. Agora, que é a certa, aí já... Pode parar, que aí já não... Esse negócio, você tem a resposta certa. Não. Né? Nem corresponde com o que me define, com o que me orienta. Por que nenhum? Primeiro vamos refletir sobre esse nenhum. Você sabe que dentro da lógica, na filosofia, nós temos um tratado que chama lógica, que é o que costuma até cair em concurso público, né? Raciocínio lógico e tal. Então, é um tratado da filosofia, a lógica. E esse nenhum é um quantificador universal. Quando a gente fala todo, quando a gente fala nenhum, a gente está abarcando tudo, né? Ou é todo, nenhum, é a totalidade. Então, primeiro que o erro já está aqui. Então você já tem que ficar esperta com isso. Gente, precisamos ficar muito espertos com esses quantificadores universais. Você poderia dizer, algum homem, né, não suporta um namoro sem sexo. Alguns, né? Agora, nenhum, aí já é demais. Porque eu mesmo já acompanhei casos em que o casal, muito mais movido por ele, que não queria o sexo, por exemplo, no namoro. Porque aí entrava dentro de convicções religiosas, enfim. Mas não queria o sexo no namoro de forma alguma. Então, você vê. Então, ainda que fosse esse único, já quebrou com a sua teoria. Por isso que eu falo que o quantificador universal é um perigo a gente usar. O quantificador universal. Agora, quando você diz, o sexo realmente segura um homem no namoro? Olha, gente, são dois pilares. São dois pilares. A relação, eu vejo que a relação está estruturada em dois pilares básicos. Depois nós temos muitas outras colunas, claro, sem dúvida alguma. Mas existem dois pilares principais, que é o sentimento, o amor, o gostar, o companheirismo, que abarca todo esse pilar. E o outro é o sexo, o desejo, você entende? E eles sustentam, e tem muitas outras colunas aí, sem dúvida alguma, mas eles sustentam, esses dois grandes pilares sustentam. Porque se tiver só companheirismo, mas não tem desejo, não tem... Amanhã ou depois você vai ter desejo por uma outra pessoa. Entende? Se tiver, por sua vez, só sexo, tem muito desejo, tem muito tesão, nosso sexo é maravilhoso. Mas eu não sinto que é uma pessoa companheira. Eu não sinto que é uma pessoa que está ao meu lado. É uma pessoa que me apoia.
é uma pessoa que acrescenta na minha vida. Você olha isso. Ai meu Deus, é tão maravilhoso quando a gente encontra essa união, quando tem o desejo, quando a gente se dá super bem na cama, mas quando a cama, na verdade, é consequência, muitas vezes, de todo esse companheirismo, desse gostar que já existe, sabe? Dessa cumplicidade que a gente tem. Então, uma coisa só, eu não acredito que consiga segurar. Pode até segurar por um tempo. Um namoro, acho que 2 semanas atrás, não sei, foi um vídeo no ar aí, nem me lembro agora, quando, né, não sei, quando eu estou gravando tantos vídeos, que era justamente sobre isso. O relato, a mulher falava que ela era um homem maravilhoso que tinha aparecido na vida dela. Fantástico, fazia de tudo por ela. Mas ela não tinha desejo por ele. Aí, ó. Tá vendo? Aí tá falando de quem? Da mulher. Estamos falando do homem. Então, quer dizer, era um cara fantástico. Só que aí, onde ela trabalhava, ela conheceu alguém por quem ela teve o quê? O tal do desejo. Segurou a relação com quem ela era companheira lá, com quem o cara era companheiro dela, tal, mas ela não tinha desejo por ele. Segurou? Não segurou. Então, sexo segura relacionamento? Não, sexo não segura relacionamento. Assim como só companheirismo não segura relacionamento, gente. Tem que ter aí as duas coisas. Tem que ter as duas coisas, porque senão eu tenho uma mulher muito bacana, companheira, só que eu não tenho desejo por ela. Não fica manco, né? Não vai ficar manco. E aí, eu vou querer fazer isso fora? Vai ser justo? A não ser que o casal chegue num acordo ali, então aí já é outra história. Né? Aí já são outros 500. Certo? Então, esse é meu ponto de vista acerca dessa situação aí. Muito obrigado a todos vocês, as 3 que participaram hoje aqui no André Responde. Aline Lima, Brilho Eterno e Bianca Vanessa. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal, as playlists, na página inicial lá do canal tem as playlists, tudo dividido por tópicos, dá para você, né, ver todos os tópicos, as playlists lá, de acordo com temas específicos. Me siga lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, fico aguardando você lá nas redes sociais. Um beijo no coração e, é claro, um forte abraço.